Vamos compor. A paz do Senhor. Mas uma noite nós estamos aqui reunidos, primeiro para adorarmos o nosso Deus, para prestarmos culto ao nosso Senhor. Ele é digno, amém? Como é bom nós podermos adorar e exaltar esse Deus maravilhoso. Eu não sei como foi a sua semana, eu não sei como você está nessa noite, mas entenda, assim como foi dito no início, você não está aqui por acaso. Foi o Senhor que te trouxe aqui nessa noite, para que você pudesse adorar, mas para que também você pudesse ser ministrado pela tua palavra. Então, independente de qualquer coisa, da forma que você esteja, o que aconteceu, abra o teu coração para a palavra do Senhor. Porque se nós abrirmos o nosso coração, o Espírito Santo, Ele vai falar conosco. E Ele deseja nessa noite ministrar ao nosso coração a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Então abra comigo, ou acompanhe na TV, lá em Atos, capítulo 2, dos versículos de 42 até o 47. Nós já conhecemos bem essa passagem, esse texto, Atos 2, 42 ao 47. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Papai, Senhor, neste momento a nossa atenção se volta para a Tua Palavra, Deus. Nós nos colocamos diante da Tua Palavra e te pedimos, Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite. Tira qualquer problema, qualquer falta de atenção, qualquer coisa que possa tentar tirar a nossa atenção daquilo que a Tua Palavra ela quer falar conosco nessa noite. Pai, eis-me aqui. Usa a minha vida, Senhor. Ajuda-me, Espírito Santo, a falar de forma que com que a Tua igreja entenda, uma forma simples, mas de forma profunda, para que tudo aquilo que for falado, o Senhor consiga levar aos corações, trazendo entendimento, para que cada um de nós possamos praticar tudo aquilo que aprendemos da Tua Palavra nessa noite. Em nome de Jesus, quebranta os corações nessa noite, para que o Senhor possa falar com cada um, ministrar com cada um, testificar em cada coração a palavra do Senhor. Nós oramos, nos colocamos diante da Tua presença, consagramos esse tempo ao Senhor e pedimos, fica conosco, fala conosco, nos ensina, Deus, ajuda-nos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Eu estou ouvindo aqui o barulho, acho que só eu, né? Tá normal, né, igreja? Eu estou falando da bateria da batendo. A mamãe tá comendo. Bom, esse texto de Atos, como nós sabemos, ele é a base da visão da nossa igreja, né? Então, nós temos, né, nós entendemos aquilo que Deus espera da sua igreja, como corpo de Cristo. E durante esse mês, assim como o pastor
ele falou na semana passada, nós iremos, às quartas-feiras, nós iremos compartilhar uma palavra voltada, para o tema Evangelho no Lar. E talvez quando, alguns ouvem esse nome, Evangelho no Lar, outros conhecem como célula, há tantos nomes, que é dado para esse tema. Talvez alguns pensem já como uma reunião que acontece nos lares, mais um método da igreja, de se reunir. Alguns lembram de experiências que já tiveram, aqueles que já frequentaram a igreja com a visão celular, por exemplo, do que acontecia, do que, como é bom, coisas boas quanto ruins. Mas hoje eu gostaria que nós pudéssemos olhar para algo muito maior do que só esse nome, Evangelho no Lar. E a verdade é que nós vivemos numa época muito, vamos dizer, talvez fácil, se nós olharmos dessa forma, para nós entrarmos em contato com as pessoas que é o celular, através da internet. Nós conseguimos falar, com a pessoa que está lá, do outro lado do mundo. Então fica fácil nós enviarmos uma mensagem ou fazermos uma chamada de vídeo, hoje, as redes sociais, você acompanha a vida das pessoas, para aqueles que estão ali, ligados ali, daquilo que ela está fazendo, onde que ela vai, onde que ela foi, para onde que ela viajou, quando ela voltou, quando ela vai de novo, As pessoas, ela têm, cada dia mais exposto a sua vida ali, na internet, ali, no Instagram, no Facebook, outras coisas que nós temos. Mas, ao mesmo tempo, nós nunca vivemos um momento do mundo onde se há mais pessoas solitárias, onde você mostra algo ali, mas aqui dentro da tela aqui, que você há uma solidão que tem tomado conta da vida de muitas pessoas. E a verdade é que nós sabemos muito daquilo que as pessoas mostram, mas nós sabemos cada vez mais daquilo que de fato as pessoas têm vivido, daquilo que elas pensam, daquilo que elas estão sentindo, de como elas estão se sentindo, as coisas que de fato têm acontecido na sua vida. E infelizmente, essa verdade, ela alcançou até a igreja do Senhor. Isso antes nós falávamos que acontecia lá no mundo, mas hoje acontece também dentro da igreja. Mesmo a gente aprendendo que é tudo diferente, da forma como que é, a palavra nos ensina como nós temos que viver, como nós temos que fazer. Mesmo assim, isso tem acontecido e tem vindo para dentro da igreja. Por exemplo, pensa aí comigo, Pensa aí no sábado, ou numa quarta-feira que seja. Nós chegamos na igreja, adoramos ao Senhor, ouvimos uma palavra, no final do culto recebemos a bênção do Senhor, cumprimentamos um ou dois irmãos e vamos embora. Passa-se mais uma semana e nós não tivemos comunhão, não compartilhamos a vida um com o outro, Talvez compartilhe ali, dentro de casa, mas nós não temos, feito. E olha, às vezes nem dentro de casa isso tem acontecido. E quando você para pensar, e aqui nós temos também visto isso acontecer. E eu quero que você olhe e perceba como isso ele tem se tornado algo normal para nós, porque nós temos nos acostumado a viver dessa forma. Vamos pegar nós temos aqui, por exemplo, no final do culto, nós temos lá o café, nós temos o chá, a bolachinha ali, gostosa, de coco.
Faltava um leite ali para você molhar. Nós temos aquele momento exatamente para que haja essa comunhão. A preocupação sempre foi, não foi para nós termos um café, alguma coisa ali para servir. A preocupação, a ideia, o sentimento, né, o entendimento sempre foi para que houvesse comunhão. E de fato, quando nós iniciamos, né, principalmente na época que nós estávamos, por exemplo, lá na chácara, isso aconteceu de verdade. Essa comunhão, por muitas vezes, ela realmente aconteceu. Quem está desde o começo, eu acho que consegue lembrar de como isso acontecia. E hoje nós ainda temos o café, o chá, a bolacha. Mas se nós pararmos para pensar, quando o culto acaba e nós nos cumprimentamos, aquele café, aquele chá, ele está ali. Mas são poucas pessoas que permanecem ali. A maioria ainda faz o quê? Cumprimenta, paz do Senhor, um beijinho, um abraço e vai embora. São quase que, né, as mesmas pessoas sempre que acabam ficando, que acabam ali, tendo aquele momento de comunhão. E aí você pode pensar, Rose, mas eu tenho, né, isso, eu tenho aquilo, e é verdade, nós não vemos, né, eu pelo menos não vejo isso como uma maldade, eu não gosto de pessoas, então eu quero ir embora. A verdade é que nós vivemos numa rotina corrida, a maioria de nós, às vezes até com relação a, né, o marido não está aqui, ou a esposa não está aqui, ou às vezes tem filho em casa esperando, né? Você tem a sua vida, outros acordam cedo, então já querem ir embora, né? Porque acordam cedo, vamos falar por exemplo de quarta, né? De sábado nem tanto, né, irmão? Porque de sábado é sábado, do outro dia a gente acredita que seja, né, que você vai estar em casa, pode dormir um pouquinho mais, ou não sei, tem, lógico, quem também trabalha de domingo, ou tem algum compromisso. Mas a verdade é que nós teríamos esse tempo maior para a comunhão no sábado, que mesmo assim não acontece de fato. E sem perceber, nós vamos aprendendo e entendendo que esse é um jeito normal de se viver, que está tudo bem, está tudo certo, não tem problema nenhum. E nós sempre temos argumentos justificáveis para nós agirmos dessa forma. E quando eu falo isso, eu não estou falando de alguém que observa de fora. Não estou falando como alguém que fica aqui até o final e, né, sua última ir embora e fechar. Né, eu estou falando isso de alguém que está dentro, que acontece da mesma forma. Que muitas vezes a vontade é de chegar, adorar ao Senhor, ouvir uma palavra, dar a paz ao Senhor e ir para minha casa. E quando eu preparava essa mensagem, eu comecei a pensar em mim, em como muitas vezes eu tenho me comportado, em como acontece comigo primeiro, e depois para perceber e olhar como tem acontecido com a igreja. E a verdade, irmãos, é que nós amamos Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo a palavra do Senhor. Eu amo essa igreja. Eu amo servir Jesus. Eu sempre falo isso para o Senhor: Deus, eis-me aqui. Aonde o Senhor precisar, eu estarei. Sabendo ou não, eu estarei. Mas muitas vezes eu tenho gostado muito de ficar na minha casa. Eu não vou ser hipócrita, vamos dizer assim, talvez uma palavra forte, mas é a verdade, para dizer que não, que eu amo estar aqui o tempo todo, que se eu pudesse eu moraria aqui. A verdade é que eu tenho, é bom ficar em casa, é bom desfrutar. Até porque é um ambiente gostoso, a gente vive em paz, a gente vive bem. Então é muito bom. É bom ter a minha rotina, o meu canto, as minhas coisas, estar ali sem
talvez me relacionar como eu deveria, sem compartilhar coisas como talvez eu deveria. E de certa forma, isso é muito justificável. Porque assim como eu sempre falo com as mulheres, quando nós estamos aqui no Entre Elas, qual é o nosso primeiro ministério, mulheres? É a nossa família. Essa é sempre é a palavra que nós falamos. E de fato, o nosso primeiro ministério é a nossa família. Então eu entendo que eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso cuidar das minhas coisas, do meu filho, do meu marido, dos meus bichos, que eu tenho bastante. Eu preciso. E isso quando eu falando ali com o Senhor, mas Deus, pensa aqui comigo, Senhor. E nós vamos o tempo todo tentando nos justificar diante do Senhor. Mas é nesses momentos em que nós tentamos argumentar com o Senhor verdades que nós aprendemos. Há uma palavra que ela vem para nos confrontar e que nós precisamos meditar nessa palavra, entender e refletir bastante nela. Até uma verdade bíblica pode ser usada por mim como um esconderijo, quando eu a uso para deixar de viver outras verdades que Deus também me chama a obedecer. E isso é muito sério, igreja, porque há muitas verdades que sim, nós precisamos viver, mas nós temos que tomar muito cuidado, se de fato nós não estamos usando essas verdades para fazer dela um esconderijo, para nós não estarmos, por exemplo, em comunhão com a igreja, em fazer parte do corpo de Cristo. Porque cuidar da nossa família não significa e nunca significará nos isolarmos da família da fé. Cuidar da nossa família não significa não ser serva, ser servo no reino de Deus. Cuidar da nossa família não significa nós fecharmos o nosso coração para os nossos irmãos. É difícil nos relacionarmos muito. Não sei você, mas eu acho que sim. Com algumas pessoas, maravilhoso. Com outras, nem tanto. Mas o Senhor não nos chamou para nós vivermos sozinhos, isolados. O Senhor nos chamou para nós vivermos em comunhão, unidos, juntos. E eu quero te mostrar isso na palavra do Senhor, para que nós possamos sair dessa noite com esse entendimento, com essa certeza, sem argumentos, sem justificativas, diante do Senhor. E o problema é que nem sempre o que acontece, talvez esse isolamento ou esse distanciamento que muitas vezes há entre as pessoas, não é a falta de amor por Jesus. Eu não consigo acreditar nisso, porque se nós estamos aqui, se nós nos arrumamos, se nós nos programamos para vir à casa do Senhor, adorar ao Senhor, sermos ministrados pela palavra. Se você um dia levantou a sua mão e se entregou para Jesus e declarou para as pessoas que o Senhor é o seu único e suficiente Salvador, e você entregou a sua vida para Ele, você o tem como Senhor e Salvador da sua vida, eu creio de todo o meu coração que você o ama, que você ama esse Deus, que você sonha de um dia viver uma eternidade maravilhosa com o Senhor. Eu amo, eu desejo, eu sonho. Hoje mesmo, quando eu estava
6:30 da manhã, indo com meu sogro fazer compra, desesperada, para não pegar trânsito. Já fomos, vamos. 6 horas, meu sogro já estava lá na minha janela já. Rose, falou com eles, meu Deus, né? Falou com ele um horário, você pode ter certeza que é aquele horário. Eu falei, oh meu Deus, o que eu fiz, né? E nós indo, e nós estávamos falando sobre isso, e ele lembrando, né, de como era quando a minha sogra estava viva, de ir junto, né, de nós estarmos ali, e de como tudo tem sido tão difícil, como que, né, as coisas são difíceis. E nós começamos a falar sobre Deus, sobre a eternidade. E eu falava, né, e a gente falava, e aí ele está cuidando da avó do Rogério, né, da mãe dele no caso, está indo lá todo dia cuidar de como é difícil. A gente estava falando dessa questão de a idade vai chegando, né, as coisas, as dores, né, apesar que, né, não sei se é muito lá na frente, porque com 43 o negócio já está difícil. Eu imagino lá com 93. E eu falava sobre isso, né, que eu não sou egoísta ao ponto de falar, Senhor, né, já me leva aqui, porque eu sei, eu tenho uma família, e eu quero que o Senhor me dê essa oportunidade de cuidar da minha família, de ainda fazer coisas que o Senhor, eu creio que ainda o Senhor, Ele tem para fazer também através da minha vida, e viver coisas no Senhor que eu creio que nós iremos viver aqui nessa terra, porque no céu tudo vai ser maravilhoso, mas vai ser demais, irmãos. Tem uma canção que ela diz sobre isso, de como deve ser demais, e como nós não podemos sonhar com essa eternidade. Às vezes eu vejo pessoas falando, né, que desse mundo, de quer viver isso, eu falei, meu Deus, eu quero a eternidade. Se o Senhor falasse, vem minha filha, eu falo, eu vou, Senhor, porque não deve ter coisa melhor do que nós estarmos no céu com o Senhor, aonde não haverá mais nada, dor, nada, só a maravilhosa presença do Senhor. E tem uma música que fala isso, deve ser demais. E se nós pararmos para pensar e nós contemplarmos tudo aquilo que a palavra de Deus diz, eu acho que nós já falávamos, Senhor, me leva, porque não tem nada mais maravilhoso do que, acho que, estar com o Senhor. Então, o fato não é a falta desse amor por Jesus, e esse desejo de uma eternidade com Ele. Às vezes nós estamos simplesmente nos acostumando com essa vida aqui na terra, com o nosso dia a dia, a nossa rotina. Nós vamos nos acostumando com as coisas que acontecem, com as situações, com as pessoas. Muitas vezes nós vamos nos acostumando a viver uma vida mais reservada, mais silenciosa, mais tranquila, mais confortável. Por isso que talvez às vezes nós queremos tantas coisas e buscamos, né, ter tantas coisas, porque nós vamos nos acostumando com o conforto, com aquilo que é bom. Cada vez mais isso está acontecendo. E aí, tudo isso parece que passa a ser comum para nós. E nós ficamos desapercebidos com as coisas. Mas isso não é. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, não é o que ela nos ensina. Então, tem uma pergunta que nós precisamos fazer diante do Senhor. Talvez todos os dias, na rotina da nossa vida, na forma como nós vivemos, se aquilo que tem se tornado normal para mim, é normal para o Senhor? Aquilo que eu tenho tido para mim como algo bom, é bom para o Senhor? Deus também vê como algo bom para a sua vida? Aquilo que você tem feito, a forma como você tem vivido, as escolhas que você tem feito, as atitudes que você tem tido, é normal para o Senhor? Será que as suas justificativas têm sido aceitas pelo Senhor diante da sua palavra? E a resposta
ela não começa aí nesse texto de Atos, quando nós vemos da forma como aquele povo estava vivendo, porque eles não estavam vivendo a forma como nós temos vivido, amém? É uma outra realidade. Quando você olha, parece algo até que não seja palpável. Quando você olha, a percepção que muitas vezes alguns têm é que isso não existe. Assim, por exemplo, como a mulher de Provérbios 31. Nós mulheres, às vezes, quando olhamos para aquela palavra, a gente fala, não, isso não é possível. Isso é algo intangível, inatingível. Será? Abram comigo lá em Gênesis, capítulo 3. Nós leremos do 8 ao 10. Talvez esteja na versão diferente da sua, mas então, se você quiser acompanhar ali na TV, ela está na NBV. Agora eu também vou usar a NBV. Você usou, eu fui lá e comecei a meditar ali. É muito boa, pastor, parabéns, glória a Deus pela sua vida. Mais uma versão para nós lermos. E diz assim ali, aqui para nós entendermos o que aconteceu lá em Atos, né? Vamos voltar ali um pouquinho e vamos entender primeiro o que aconteceu lá no princípio, no início. Diz assim: ao cair da tarde, naquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor Deus, que passeava pelo jardim, e esconderam-se entre as árvores. Lembra? Aqui, nesse contexto, foi quando Eva foi lá, fez a arte, veio, influenciou Adão, fez a arte também, e aí o pecado entrou, e aí eles perceberam que eles estavam nus, e aí o medo entrou, tudo entrou, né? Quando o pecado entra tudo. E aí chega nesse momento aonde o Senhor chega, e é esses 3 versículos aí que nós leremos. E esconderam-se entre as árvores. O Senhor Deus chamou o homem: onde você está? Ele respondeu, Adão respondendo ao Senhor: percebi que o Senhor estava se aproximando e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Quando nós lemos no início de Gênesis, lá quando Deus cria tudo que Deus fez, a perfeição que Deus fez, né? Tudo o que estava acontecendo ali, era para que houvesse isolamento? Não. Solidão? Não. Era para que houvesse comunhão. Imagina ali Adão no meio daquela bicharada toda. E aí eu já acho um ponto, né? Um aspas aqui, porque Deus também teve que ir ali fazer a mulher, né? Porque imagina ali Adão dando, né, os nomes ali sozinho. Oh meu Deus, ele achou que ia dar nome para um, não ia dar o nome para o outro, ia ser uma bagunça, né? Aí o Senhor falou: deixa eu fazer também, né, essa ajudadora, porque ela vai colocar ordem, as coisas vão acontecer, né? Amém, amém, irmãos, né? Amém. Amém. Mas a ideia, a intenção do Senhor, quando tudo é criado, quando Ele faz o homem, quando Ele faz a mulher, é para que de fato eles vivessem em união, eles formassem uma família e houvesse ali a comunhão. Ou seja, o homem ele caminhava com Deus, não havia vergonha, eles estavam nus, eles não tinham vergonha. Todos os dias Deus ia ali e tinha um tempo com eles, e eles estavam nus. Não havia medo. Na verdade, eu creio que havia o anseio pela presença do Senhor, para que eles pudessem ter aquele tempo juntos, porque todo dia, né, ao cair da tarde, o Senhor vinha ao encontro deles. Não havia distanciamento, eles estavam sempre juntos. Só que quando o pecado ele entra ali na história, a primeira coisa que Adão faz é correr para o Senhor? Não. A primeira atitude de Adão é se esconder. Ou seja,
Quando o pecado ele entrou, foi alterado completamente a forma do que o homem passou a se relacionar com Deus a partir de Adão. Aquilo que era para estar perto, junto, já não existia mais. A voz que antes, a voz do Senhor, como o som de muitos trovões, como um vento impetuoso. Pensa nessa voz, que trazia alegria, agora produzia medo. Adão teve medo quando ouviu o Senhor, por isso ele se escondeu. A presença do Senhor que era tão desejada por eles, agora eles tinham como ameaça, porque eles tiveram medo. E quando Deus ele se aproxima ali, ele faz essa pergunta para Adão: onde você está? Entenda que aqui, essa pergunta que Deus está fazendo para Adão, não é porque Deus não sabia onde ele estava, mas era para mostrar para Adão, para que ele pudesse perceber aonde ele havia chegado, o que havia acontecido e o que aquela escolha em desobedecer a Deus tinham levado. E talvez hoje Deus ele continua fazendo essa mesma pergunta para nós, como igreja, como filhos, como servos do Senhor. Igreja, onde vocês estão? Onde está o coração de vocês? Onde estão os seus relacionamentos? Onde está a alegria em vocês em caminhar juntos, unidos? Onde está a comunhão que eu sonhei para o meu povo? Talvez sejam essas as perguntas que o Senhor faz para nós nessa noite, como igreja. O pecado, ele produz consequências muito profundas. Ele rompe, em primeiro lugar, antes de tudo, a nossa comunhão com Deus. A primeira coisa, quando o pecado entra, é isso que ele faz. Só que ele não para só por aí. Olha o que aconteceu quando o pecado entrou lá no jardim do Éden. Adão culpou Eva. Eva culpou a serpente. A partir daquele momento, a comunhão que havia entre eles foi quebrada. Porque quando o pecado ele entra, ele separa tudo. Ele separa o homem de Deus, ele separa as pessoas uma das outras, e ele cria muros aonde havia relacionamentos. E eu fiquei pensando como isso continua acontecendo com muitos de nós. Talvez alguns não tenham se escondido atrás de árvores, como Adão se escondeu quando o Senhor chegou, mas em outras formas, por exemplo, atrás da rotina. Deixa eu reformular, eu vou fazer isso como pergunta. Como talvez você tenha se escondido do Senhor quando Ele te chama? Porque a verdade é que o Senhor Ele tem chamado a todos nós. Atrás da sua rotina, atrás do seu trabalho, atrás da sua família, das suas responsabilidades, talvez atrás das suas decepções, de coisas que você viveu e que hoje são argumentos para que você tenha se escondido.
do cansaço, ou também, talvez, atrás até de coisas boas, como eu dei o exemplo da nossa casa, do nosso primeiro ministério, que é a nossa família, e que de fato, sim, nós temos que cuidar da nossa família. Não tem como nós servirmos na igreja se a nossa família não estiver bem. Não tem como eu estar aqui se a minha casa está destruída. Sim, nós temos. Mas a nossa casa, ela nunca pode se tornar um lugar onde eu me escondo daquilo que o Senhor também me chamou para fazer parte como igreja. E eu li uma frase que ela diz assim: o movimento natural do coração humano é esconder-se. Tudo o que acontece nos leva a nos esconder, a nos isolar. Quando somos feridos, nos fechamos. Quando nos decepcionamos, nos afastamos. Quando estamos cansados, queremos ficar sozinhos, longe de tudo e de todos. Quando temos medos, nós fazemos o quê? Construímos muros, barreiras, talvez para que as pessoas não percebam, ou talvez para que as pessoas não se aproximem. Mas a verdade é que essa nunca foi a intenção do Senhor para nós. E eu e você, aceitando ou não, gostando ou não, a solidão, o isolamento, não provém do Senhor. Não foi feito para nós. Na verdade, nós sabemos bem de onde vem. Porque a solidão, o isolamento, o afastamento, vai nos levando sempre para um lugar mais distante. Talvez um nome mais forte, para um abismo. E olha que interessante, se você parar para pensar, o diabo ele nunca precisou convencer o homem de que a comunhão era algo ruim. Ele não teve esse trabalho. Bastou ele convencer o homem que a solidão é boa, que você é capaz sozinho, que muitas vezes é melhor você estar sozinho. Na verdade, ele tem levado muito as pessoas a acreditarem que o melhor é estar sozinho. Como diz aí fora, cada um no seu quadrado. E aí nós ouvimos frases dentro da igreja, de nós, povo de Deus: eu não preciso de ninguém, eu resolvo as minhas coisas sozinho. Eu não preciso compartilhar a minha vida com ninguém. Principalmente, e olha, justificável, quando acontece algo. De repente eu falei algo para alguém, o outro foi lá e comentou com o outro, e aí se gerou-se muitas coisas com relação a isso. Isso acontece, é justificável, não é? Mas isso não significa que nós temos que parar, nos isolar e viver sozinho. Na verdade é o que o diabo quer, e é o que ele tem levado as pessoas a viverem, a acreditarem que estar sozinho é o melhor. E talvez se Gênesis 3 tivesse terminado ali, teria sido uma tragédia, não é? Porque se acabasse ali, o pecado entrou e tudo teria sido destruído. Mas nós temos um Deus maravilhoso, que nos ama apesar de nós, apesar das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas limitações, e que nunca desiste de nós.
O tempo todo, de várias formas, o Senhor, Ele nos mostra que Ele nos ama. Hoje, o Senhor, Ele me mostrou aqui, enquanto a canção era ministrada, quanto Ele me ama e que Ele está comigo. Eu passei o dia pedindo para que o Espírito Santo estivesse comigo, para que não fosse a Rose falando, porque eu sei que de mim não pode sair nada. Eu tenho os meus erros, as minhas falhas, as minhas limitações, e eu clamava hoje ao Senhor: Deus, Espírito Santo, eu preciso do Senhor, apesar de mim. Enquanto essa canção ela era ministrada, o Senhor foi falando isso comigo: filha, eu te amo, eu estou com você, sou eu que te capacito, só se disponha. E o Senhor, Ele fala isso conosco o tempo todo, mas a verdade é que a gente está o tempo todo duvidando desse amor, esquecendo desse amor, fazendo escolhas erradas, que só nos distanciam do Senhor. Mas Ele vai lá e nos traz de volta, porque Ele nos ama. E nós vemos ao longo do Antigo Testamento, o tempo todo, o Senhor chamando o teu povo para perto dEle, o tempo todo. O povo ia, pecava, o Senhor vinha, tratava, mas Ele estava o tempo todo, enviava um, enviava outro, fazia uma coisa, fazia outro, operava um milagre aqui, outro milagre ali, o tempo todo, buscando trazer o povo para perto dEle. E ali, a partir do Novo Testamento, Deus faz algo que nós não poderíamos imaginar. Ele vem e envia Jesus. Quando tudo parecia que não tinha mais para onde ir. Talvez até o próprio Satanás já tinha imaginado que estava tudo certo, tudo ganho, que ele já tinha conquistado tudo, que era tudo dele. Ele envia Jesus para que morresse por nós e nos resgatasse e nos trouxesse novamente para perto dele. E talvez Jesus, ele poderia apenas ter ensinado, ter vindo para ensinar as pessoas de longe, talvez escrito um livro, apresentado um programa de TV, ter feito algo de longe, distante. Mas não foi esse o caminho que o Senhor escolheu. Jesus, Ele escolheu andar junto, estar perto. Ele se fez homem e Ele veio para que estivesse perto, caminhando junto. E ali Ele chama 12 homens comuns. E passou aproximadamente 3 anos caminhando ao lado deles. Eles comeram juntos, viajaram juntos, oraram juntos, choraram juntos, enfrentaram tempestade juntos, o tempo todo. Jesus, Ele não formou discípulos apenas para dizer o que eles deveriam fazer. O tempo todo Ele estava vivendo com eles, mostrando a forma como deveria ser feita. Jesus, Ele entrava nas casas, Ele sentava à mesa, Ele orava junto com as pessoas, Ele ouvia as pessoas, Ele acolhia os pecadores, Ele consolava famílias, e Ele levava esperança para dentro dos lares. Tudo que Jesus fez, todos os milagres que aconteceram, o tempo todo, Jesus aproximando as pessoas,
Jesus mostrando a forma como deveria acontecer. Na comunhão, juntos, reunidos. E talvez seja exatamente isso que nós tenhamos esquecido. Nós aprendemos a pensar na igreja, talvez apenas como um lugar onde nós nos reunimos, seja no sábado, às quartas-feiras, às vezes no domingo. Só que Jesus, em todo o tempo, na sua palavra, Ele nos mostra que o reino de Deus, ele não acontece só aqui. Aqui é só um lugar, assim como o pastor disse, como nós entendemos, é o lugar que nós viemos para nós nos abastecermos, para vivermos lá fora a nossa vida. O reino de Deus, ele também precisa acontecer na mesa, na nossa casa, numa conversa, no compartilhar da nossa vida. Porque aqui não vai ser possível. Talvez um pequeno momento ali fora, durante um café, um chá, e às vezes com esse frio, nem isso, porque está tão frio lá fora que você quer ir embora. É nas casas, é no tempo juntos, fora daqui, que é possível isso acontecer. E que é isso que Jesus ele nos mostra o tempo todo, que foi a forma como ele viveu, foi a forma como ele ensinou, e que nós temos olhado e muitas vezes rejeitado, achando que o melhor é ficar sozinho, isolado. E há um momento profundo, especial, que resume tudo isso, quando nós falamos de comunhão, que é o momento ali, na última noite, antes da cruz, quando Jesus se reúne ali, com os 12, na mesa, e ali, eles se sentam, eles partilham o pão, o cálice, eles conversam, eles oram, e naquele ambiente, naquele momento, com tudo mesmo que ia, diante de tudo que ia acontecer, por tudo que ele ia passar, imagina até ali, com o próprio Judas, que ia traí-lo, sabendo que Pedro ia negá-lo, ele já sabia tudo. Ali ele nos deixa um dos maiores ensinamentos, que eu quero que você abra comigo, lá em João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Depois ali de Jesus ele ter lavado os pés dos discípulos, ele diz: por isso eu estou dando a vocês um novo mandamento: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Quando você olha para esse versículo, o 35, ele não diz ali que o mundo reconheceria os seus discípulos pelo conhecimento intelectual que eles tinham ali, pelo jeito deles, pelas conquistas deles, ou talvez por uma igreja grande que eles teriam. Não, ele diz ali que o amor que eles teriam uns pelos outros provaria ao mundo que eles eram, os seus discípulos. O amor, a comunhão. E não tem igreja. Talvez a gente em algum momento até queria que isso fosse verdade, mas não é. Não tem como um amor ser vivido à distância.
Não é possível, Silvio, não é possível, não é possível acontecer isso. Porque o amor se constrói junto, se relacionando, tendo comunhão, estando perto, conhecendo um ao outro, orando um pelo outro, ou uns pelos outros, se alegrando uns com os outros. É aí, é nesse relacionamento, é na comunhão que o amor vai crescendo. Não existe amar uns aos outros sem proximidade. Não existe cuidado mútuo sem convivência. Eu não tenho como cuidar da Sara se eu não conviver com a Sara. Eu não tenho como ter uma palavra para a Sara se eu não conhecer a Sara, aquilo que se passa no coração da Sara, da Renata, da Cíntia, da Márcia, de qualquer um. Não existe carregar as cargas uns dos outros, como a palavra de Deus nos ensina, sem nós conhecermos as lutas uns dos outros. E apesar dos muitos argumentos que nós temos, e como nós temos, não falta argumentos para justificar a nossa distância, o nosso isolamento. Não tem como nós darmos nenhum argumento ao Senhor, porque não é essa a igreja que o Senhor sonhou. Não é essa a igreja que o Senhor descreve na tua palavra, que Ele ensina e que Ele nos pede para nós obedecermos como servos, como filhos dEle. E foi por isso que Jesus, Ele não apenas ensinou o amor. Em todo o tempo, nós vemos Jesus vivendo o amor. E se eu e você não lembrarmos disso, não meditarmos na palavra do Senhor, não crermos na palavra do Senhor, não tem como isso ser verdade para nós. E nós mudarmos e fazermos diferente, em sermos de fato a igreja que o Senhor sonhou para nós. Porque ser igreja, irmãos, não é só nós estarmos aqui, não é nós olharmos para um irmão e falar: a paz do Senhor, querido. Não é isso. Vai muito além. Vai de uma vida de comunhão que eu e você precisamos ter um com o outro, que se não acontecer, não é igreja, e nós não estaremos vivendo aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra. E foi vivendo com Jesus que aqueles homens, eles aprenderam a viver como família. Homens imperfeitos, que discutiam, que erravam, que nem sempre entendiam muitas vezes aquilo que Jesus ensinava, mas o tempo todo permaneceram juntos. E aí, quando nós olhamos para tudo isso, nós entendemos o que aconteceu em Atos 2. Como chegou naquele momento, na forma como aquele povo estava vivendo. Porque não foi algo inventado. Eles não inventaram ali uma forma de viver. Vamos viver assim porque é legal. Não. Porque eles entenderam que era a forma que Deus sonhou. Era a forma que o Senhor queria que eles vivessem. E por isso eles foram tão abençoados. Por isso nós encontramos ali, quando nós lemos
os discípulos, as pessoas perseverando na comunhão, partindo o pão de casa em casa, compartilhando a vida. Volta lá em Atos 2, Sara, no versículo 42, ainda na NVI, que ele diz lá, ó, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e ao quê? Comunhão, ao partir do pão e às orações. E aqui tem uma palavra que fortalece tudo isso. Se dedicavam. Algumas versões diz perseveravam. Não tem como a comunhão existir se não houver dedicação e perseverança. Não dá para viver como igreja só no entusiasmo, só no que legal. Porque senão a gente desiste, desanima, porque as pessoas erram, nós somos falhos. Precisa haver dedicação, precisa haver perseverança. Oiê, eu sou Clarice Falcão. E era o que exatamente aquele povo fazia. Eles se dedicavam, eles perseveravam. Eles se mantinham ali. Ou você acha que era tudo perfeito? Ou não tinha lá o chatonildo lá que enchia as paciências? Não tinha às vezes um estresse um com o outro? Pessoas. Eles não eram Cristo. Eles eram pessoas, homens e mulheres, de carne e osso como eu e você. A diferença é que eles se dedicavam, perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles estavam juntos, com o mesmo propósito. Nós estamos vivendo o mesmo propósito? Silêncio, né? Sem música, fica mais... fica tenso, né? E o texto, ele continua, e quando ele fala ali, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Às vezes nós queremos crescer apenas no conhecimento, na palavra. Sabemos a Bíblia de cor e salteado, mas comunhão nenhuma. O que isso muda? O que isso nos aproxima do Senhor? Só o conhecimento não nos aproxima do Senhor. Só o conhecer a palavra não nos aproxima uns dos outros. Precisa haver de nós uma dedicação para que isso aconteça. Nós lemos a Bíblia. Nós conhecemos a palavra de Deus. Nós entendemos que isso é o certo. E glória a Deus por isso. Nós precisamos. Mas será que tudo aquilo que nós temos lido tem nos transformado? Tem nos levado a nos relacionarmos de uma forma profunda uns com os outros, da maneira como o Senhor nos ensina? Entenda uma coisa muito importante nessa noite. Jesus nunca nos conduzirá para longe das pessoas. Ao contrário, será sempre para perto. Quem se distancia sou eu e você. Quem faz essa escolha sou eu e você. Essa escolha cabe a nós. E eu vou andar um pouquinho. Eu tinha tanta coisa para falar. Mas eu volto. Então eu vou concluir. O versículo 46, e agora
Na outra versão, Sara, na atualizada, ele diz assim, que eles dizem que eles faziam tudo com alegria e singeleza de coração. Singeleza ali significa simplicidade. Não havia aparência, não havia competição, não havia ninguém querendo ser melhor do que o outro, não havia necessidade nenhuma de impressionar o outro. Havia apenas pessoas que amavam Jesus, que amavam a Deus, que queriam apenas caminhar juntas, uma cuidando das outras, amando uma a outra, vivendo o que Deus sonhou para a sua igreja. E quando isso acontece, acontece o que diz o versículo 47. Lá no final, Deus fazia o quê? Acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Não tem outro resultado quando nós escolhemos andar juntos, quando nós escolhemos viver em comunhão. Isso sempre é falado aqui, o pastor sempre prega sobre isso. Nós não estamos aqui para ganhar o mundo. Isso vai ser natural, sem muito falar, sem muitos noite disso, noite daquilo, e vem, é porque isso, porque aquilo. Vai ser natural quando nós que estamos aqui aprendemos a viver de fato em comunhão. Quando nós que estamos aqui amarmos profundamente um ao outro, se importar um com o outro, desejar estar perto do outro, se preocupar, se relacionar, vai ser natural. E isso nos leva então para o Evangelho no Lar. Eu não queria ficar aqui falando desse nome, porque você tem que ir, porque Evangelho, porque eu queria te levar a entender por que isso acontece. O propósito de tudo isso é porque lá atrás começou com Deus formando tudo para que houvesse comunhão. E aí depois vem Jesus e anda junto e continua ensinando que isso faz a diferença. Os frutos disso, quando nós entendemos, não por obrigação, mas por amor. Em primeiro lugar, a Deus. Em segundo, pelo propósito pelo qual nós somos chamados. E talvez por isso, por tudo o que esse povo viveu, é que o diabo ele tem trabalhado todos os dias, incessantemente. É por isso que a palavra diz que o nosso inimigo está ao nosso derredor, o tempo todo, buscando a quem tragar, a quem destruir, a quem desanimar, isolar, distanciar. Porque ele sabe que uma igreja distante, ela pode até continuar realizando cultos. Nós nos tornamos religiosos e iremos vir aos cultos. Talvez até como argumento de que somos cristãos. Mas nós não colocaremos em prática aquilo que Cristo nos ensinou. O propósito, não viveremos o propósito que o Senhor tem para nós como igreja. Vidas não serão alcançadas. Nós não viveremos aquilo que Deus tem para nós, se nós não aprendermos que nós precisamos viver em comunhão uns com os outros. E o Evangelho no Lar é só uma extensão da igreja. Porque é ali onde de fato nós teremos comunhão. Nós conheceremos de perto um ao outro. Criaremos vínculos. Que nós possamos
Não ser daqueles que colocam muros entre as pessoas, barreiras. Que nós não sejamos aquele que nos distanciamos uns dos outros. Que nós possamos entender que o Evangelho no lar não tem como propósito mais um método da igreja para ganhar vidas. Ele nunca foi e ele nunca será isso. Na verdade é para nós aprendermos a viver de verdade. A igreja que Deus sonhou para nós. Uma igreja onde de fato nós possamos amar uns aos outros. Que foi o principal mandamento que o Senhor nos deixou. Assim como Ele nos amou, que nós amemos uns aos outros. Errar, nós vamos. Muito ainda, talvez. Mas se nós entendermos e recebermos em primeiro lugar o amor de Jesus por nós, será muito mais fácil nós amarmos uns aos outros. O Evangelho no lar, ele não existe apenas para criar comunhão entre nós, porque isso já aconteceu lá na cruz, e nós deveremos entender isso. Na verdade, ele só vai oferecer um ambiente onde a comunhão ela será praticada. E se nós entendermos dessa forma, estar ali, participar, não será obrigação. Será prazer. Será um privilégio estar perto um do outro. Viver na prática o que a palavra de Deus nos ensina. Como igreja, como corpo de Cristo. Mas aí, esse entendimento, ele cabe a mim e a você. A igreja, ela nunca vai nos obrigar a nada. Ela nem tem esse poder, ou pelo menos não deveria ter. Nós precisamos buscar isso sempre no Senhor. Tudo aquilo que nós ouvimos, nós precisamos permitir que o Espírito Santo testifique no nosso coração, nos traga entendimento, para nos levar a saber o que fazer, para onde ir, como fazer. Por isso precisa haver diante do Senhor um coração quebrantado, um coração desejoso por ser obediente à palavra do Senhor, um amor profundo pelo Senhor, e entender que tudo aquilo que o Senhor nos ensina na tua palavra é por amor a nós, para que um dia nós possamos viver eternamente com Ele. Mas enquanto estivermos aqui, vamos viver como a igreja que o Senhor sonhou, amando e cuidando uns dos outros, de perto. Não tem como amar e cuidar de longe. Não tem como isso acontecer. Mas para isso, eu preciso me abrir. Para isso, eu preciso entender a palavra. É aceitá-la e praticá-la. Feche os seus olhos. Se você consegue entender tudo isso que foi dito, se você nesse momento olha e fala: Senhor, ensina-me novamente a viver como parte da tua família. Eu não sei se você tem feito parte. Eu não sei o que se passa no teu coração. Se você entende que Deus, Ele precisa te trazer para perto, eu queria que você repetisse o que eu vou dizer. Só você e o Senhor. Ele conhece o teu coração. Diz assim: Senhor, obrigado porque quando eu me escondo, o Senhor vem ao meu encontro. Obrigado porque quando o pecado tenta me separar do Senhor, o Senhor vem e abre um novo caminho. Obrigada, obrigado, porque na cruz
O Senhor derrubou os muros que eu jamais conseguiria derrubar. Forma em mim, Deus, o teu caráter. Ensina-me a viver como igreja. Ensina-me a viver em comunhão com os meus irmãos. Ensina-me, Deus, a viver como o Senhor sonhou para a tua igreja. Enquanto essa canção ela for sendo cantada, continue falando com o Senhor. Continue meditando, refletindo sobre o que foi falado. E permita que o Espírito Santo fale com você. Trate coisas aí dentro do teu coração. Em nome de Jesus.